precisamos exercitar isso. Ô, Mel. Hello, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é dia 20 de abril. E assim, gente, tem um tempinho que eu não posto vlog, né? Mas eu tava na semana mais caótica possível para estudantes, que é a semana de provas. Para quem não sabe, eu curso psicologia, tô aí no terceiro semestre. E, gente, eu estava no caos da semana de provas. Eu gravei 2 study vlogs que eu fiz a proeza de excluir. Então, assim, tinha um que já estava editado, inclusive, e eu simplesmente excluí. Mas foi um período muito tenso durante os estudos, durante a semana, o pós também. Tanto que quando acabou tudo, eu fiquei uma semana com enxaqueca, gente. Eu fui melhorar só ontem. Mas enfim, começamos então a segunda unidade do semestre e assim, já tem muita coisa para fazer, tem alguns seminários já para apresentar, inclusive hoje eu quero pegar um capítulo de um livro para poder fazer já o meu resumo. Na verdade, é o resumo para a sala, porque como os seminários vão ser o conteúdo da prova, o grupo pensou em, além de fazer o slide, a apresentação, tudo bonitinho, fazer um resumo também para que as pessoas possam estudar a partir dele. Então eu fiquei responsável por isso. E assim, gente, eu tô um pouco preocupada com essas apresentações desse semestre, porque aparentemente os professores montaram um complô de sorteios, gente. Então, assim, a gente já teve um seminário assim na unidade passada, e nessa unidade, 2 professores já disseram que vai ser assim também, que vai ser por sorteio. Um professor a gente conseguiu convencer de fazer o sorteio antes para que a gente pudesse se preparar para apresentar. E a outra professora, eu não sei como é que vai rolar, se a gente vai ter que sortear lá na hora. Mas, nossa, gente, socorro, odeio coisas assim, porque, por exemplo, um sorteio antes, ok, até dá pra gente se preparar, quem vai apresentar e tudo mais. Mas quando o sorteio é feito na hora, eu sinto que o grupo fica um pouco perdido. Legal essa iniciativa deles. Teve um professor mesmo que comentou que nós precisamos ter essa facilidade de falar em público, de apresentar um seminário, porque ele sente que sempre as mesmas pessoas que apresentam, e eu entendo que, assim, cada um tem a sua área de mais afinidade. Por exemplo, eu gosto de fazer os slides, se me der resumos, pesquisa para fazer, eu me sinto muito mais confortável do que apresentar. Eu entendo também que, como estudantes de psicologia, nós precisamos exercitar isso também, porque, querendo ou não, gente, nós vamos ter que falar. É muito importante que a gente exerça isso, consiga falar na frente das pessoas, consiga apresentar algo, porque é meio difícil passar os 10 semestres sem apresentar nada, né? Eu acho que a faculdade é um lugar excelente para você melhorar a sua habilidade de fala, a questão de você perder o medo. Eu talvez nunca perca o medo, né? Mas de você conseguir se portar e apresentar de forma clara e que as pessoas entendam. E eu tô trabalhando isso, tô fazendo um curso de oratória
e espero que eu consiga, gente, porque eu tenho fugido das apresentações, confesso. O meu problema não é nem tanto assim a oratória, o meu problema é a questão da ansiedade, sabe? Quando chama o grupo e aí seu coração começa a acelerar e você perde o ar e as palavras somem da sua cabeça. Então, assim, tô fazendo algo para melhorar isso. É isso, tô indo trabalhar agora, tenho algumas demandas para entregar, algumas artes para fazer. Mostrando o dia para vocês, não sei se vai ser um vlog de um dia só, ou se vai ser de vários dias. Já cheguei do trabalho, já almocei, treinei um pouquinho no pad. Eu tô com uma meta esse ano de melhorar na bateria, então eu quero ver se eu consigo todos os dias treinar, nem que seja só 15 minutinhos. Eu sei que em dia de que eu tenho aula na faculdade são dias mais corridos, não sei se dá tempo, mas eu quero tentar. Depois eu vou até dar uma olhadinha para ver se eu consigo comprar algum curso. Para ter velocidade nas mãos, eu quero treinar o pedal duplo também. Então, eu vou dar uma pesquisada. Essa é uma das minhas metas para esse ano. E, enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a minha última leitura, que é o Retrato de Dorian Gray. Gente, eu tô lendo esse livro tem muito tempo. Acho que se vocês descerem aí os vlogs, tem a fotinha dele na capa do vlog, nos dois vlogs, se eu não me engano. Porque eu realmente demorei de ler, eu até terminei outro livro durante a leitura desse, mas eu venho de uma ressaca, assim, já tem um tempinho, quero tentar sair agora, mas terminei essa leitura e eu favoritei esse livro, eu não imaginava que eu iria favoritar. Aqui nós vamos ter o Dorian. Quando a gente conhece ele no começo do livro, ele se demonstra uma pessoa um pouco ingênua. E ele é uma pessoa muito bonita e as pessoas comentam sobre isso, enaltecem ele pela beleza dele. Tem o Basil, que é um pintor, e o Dorian é meio que o muso inspirador do Basil. E em um determinado momento aqui do livro, ele vai conhecer o Harry, e o Harry vai falar para ele o quão ele é bonito, o quão as pessoas apreciam a beleza dele. Mas ele lança uma semente ali na cabeça do Dorian de que a beleza dele vai passar. E aí o que é que ele tem para oferecer além da beleza dele? E o Dorian começa a pensar sobre isso, começa a refletir, e ele meio que entra num estado de desespero, porque ele se dá conta de que ele é bonito e de que as pessoas percebem isso, que ele é agradável, que ele consegue as coisas porque ele é bonito. As pessoas dizem sim para ele por conta da beleza dele, ele consegue as coisas através da beleza. E ele se dá conta que quando ele envelhecer, conforme ele for envelhecendo, né, ele vai perder isso. Então, tem um momento do livro que ele está sendo pintado ali, o Basil está fazendo um quadro dele e ele começa a refletir sobre isso. E quando ele vê o quadro, ele fica muito enciumado, porque o quadro vai se manter perfeito do jeito que ele é e ele vai envelhecer. Então ele entra no estado de ansiedade e ele começa a dizer que ele faria de tudo para trocar de lugar com o quadro, para que o quadro envelhecesse e ele não. E ele, naquele momento, acaba fazendo meio que um pacto. Então, a partir daí, o quadro começa a envelhecer e ele não. Mas quando ele se dá conta dessas regalias que ele tem e de como as pessoas apreciam a beleza dele, ele começa a se transformar. E andando com o Harry também, que foi a pessoa que plantou essa semente nele, mudando a visão dele sobre algumas coisas, sobre a vida, e ele começa a viver uma vida em busca do prazer e em busca da beleza. Consegue comparar muito com os dias de hoje, e como as pessoas acabam se modificando, fazendo cirurgias invasivas, se mudando, às vezes nem porque elas gostam daquilo, mas porque elas querem estar no padrão. E a gente consegue observar uma sociedade inteira nisso. Hoje em dia, com as redes sociais, nós vemos que as pessoas que seguem o padrão, que são mais bonitas,
que tem aquela beleza diferenciada ou padrão, né? Que no caso é o que as pessoas buscam e se tornam com muitos procedimentos. A gente vê que essas pessoas conseguem uma maior atenção, mais seguidores, mais admiradores, e enfim. Então tem uma parte aqui onde o Dorian retrata muito isso. E ele se apaixona por um padrão e quando muda, quando sai um pouquinho da curva, ele repudia, ele toma ódio daquilo, daquela pessoa. E você vê que o Dorian é muito egocêntrico, gente. O Dorian, assim, ele é os sentimentos dele em primeiro lugar. Quando acontecem coisas ruins com pessoas próximas a ele, ele não tem aquele sentimento de dor, porque o que importa mais para ele é a beleza dele. Então, por exemplo, se ele comete algo horrível, ele não se importa se aquilo feriu aquela pessoa ou se fez mal. O que importa para ele é que nada vai acontecer com ele. Então, por exemplo, um crime, ele cometeu um crime, fez muito mal a alguém, mas o importante é que ele saiu ileso. Então, essas coisas para ele importa mais. Sem contar a busca exacerbada pelo prazer, o Dorian vive pelo prazer. E você vê esse crescimento psicológico dele, onde ele era uma pessoa que não pensava muito sobre as coisas da vida, e a partir do momento que ele conhece o Harry e que ele se dá conta da beleza dele, ele começa a uma crescente, gente. E no final ele acaba se dando conta, graças a Deus, ele acaba se dando conta, mas acontece muita coisa, gente, muita coisa. É um livro que faz você refletir bastante, tem momentos ali que você vai ter que parar para pensar sobre aquela frase que você ouviu, porque realmente o Harry ele traz coisas muito interessantes aqui no livro que fazem você parar e pensar, meu Deus, realmente, e trazer as coisas aqui para o presente também. Recomendo demais essa leitura. Eu acho que eu li no momento certo, principalmente fazendo psicologia, eu consegui observar coisas que talvez se eu não fizesse eu não conseguiria nem enxergar certas coisas da personalidade do Dorian. Mas enfim, gente, já falei demais, tá com 10 minutos aqui, meu Deus. Ô meu, ô meu.
Bom dia! Hoje é feriado, graças a Deus. Acordei quase agora, tô morrendo de sono. Fiz meu cafezinho aqui, banana da terra e ovo. Hoje eu quero tirar o dia pra sair da minha ressaca, porque eu preciso voltar a ler. Eu tô lendo esse livro aqui já tem alguns bons meses. Eu acho que eu tô lendo ele desde o ano passado, gente, pra vocês terem noção, assim. Eu terminei ele esse mês, então vou começar lendo ele hoje pela manhã. Vou tentar fazer uma meta aqui, mas esse aqui é um livro, não é livro de autoajuda, deixa eu colocar aqui a capa. Ele é um livro que vai narrar a rotina de uma psicóloga, então vai falar sobre as questões pessoais dela, a terapia dela com o psicólogo dela, a terapia que ela faz ali com os pacientes dela. Então é um livro muito interessante para quem faz psicologia, fica aí a recomendação. Godspeed, we travel with hope in our minds. Lose range, the sky and the wind are only guide. Wild sea, we are all strangers to this land. And no map, no promise but the light.